Antigamente se pensava que o bebê, ou seja, a criança de 0 a 2 anos, não apresentava nada de muito interessante do ponto de vista da inteligência e que, na verdade, a inteligência começava apenas com a linguagem, né? Essa é uma ideia que era muito forte e que ainda é forte em algumas pessoas. No fundo, o que Piaget demonstrou com uma clareza muito bonita, é que essa fase do desenvolvimento de 0 a 2 anos é extremamente rica. Extremamente rica. O seu valor muito antes da linguagem. E, portanto, nesses 2 anos de vida, de 0 a 24 meses, uma série de conquistas praticamente cotidianas são feitas, uma série de pequenos passos são dados, pequenos passos e conquistas essas que justamente preparam a possibilidade da criança falar. No fundo, o que Piaget afirma é o seguinte, quer dizer, quando a criança começa a falar, lá por volta de 2 anos de idade, ela só tem sobre o que falar, ela só tem um mundo sobre o que falar porque ela construiu esse mundo antes, né? Se ela começasse a falar sem absolutamente ter construído esse universo, ela não teria, digamos, ela não poderia falar porque ela não teria sobre o que falar, ela não teria essa organização, né? Portanto, é uma fase extremamente importante, extremamente complexa e quem se der ao trabalho de observar um bebê vai ver quase a olhos vistos, né, esse desenvolvimento fenomenal. E também a afirmação evidentemente importante, que é a decorrência de tudo que eu acabei de falar, de que existe uma inteligência pré-verbal, ou seja, não uma inteligência sem representação, uma inteligência sem linguagem, uma inteligência sem comunicação, digamos, verbal com o outro, portanto, uma fase, digamos, sui generis, né, da inteligência. É um dos pontos essenciais da teoria de Piaget, essa contribuição para a compreensão do ser humano. Então, o período sensório-motor é o primeiro estágio, período que vai de 0 a 2 anos de idade, e também às vezes é chamado de inteligência prática. Inteligência prática, por quê? Porque é uma fase do desenvolvimento da inteligência onde a criança não emprega a linguagem, mas apenas as suas ações e percepções. Ações, aí a palavra motor, e percepções é a palavra sensório-motor. Então, uma inteligência prática, uma inteligência em ação, ou seja, ainda não verbal, ainda não representativa. Para Piaget, esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente essenciais porque a criança percorre uma complexidade de evolução absolutamente inimaginável. Para dar conta desta ideia, alguns conceitos são essenciais, notadamente o conceito de objeto. Tudo leva a crer, segundo as informações de Piaget, que quando a criança nasce, ela não tem clareza de que no objeto onde no universo na qual ela se encontra, há objetos e que ela, inclusive, é um objeto entre esses objetos. Por isso, ela precisa construir a noção de objeto. E nesta construção, uma fase essencial que chama a fase do objeto permanente. O que é o objeto permanente? O objeto permanente é aquele objeto que, embora eu não veja, sei que ele ainda existe. Ou seja, a atribuição de existência do objeto, apesar de estar fora do meu campo perceptivo. Isso a criança constrói por volta de 9 meses de idade. Então imaginem, digamos, o salto de qualidade da inteligência, né? Num primeiro momento é como se a criança acreditasse que só existem as coisas que ela vê, ou seja, que ela é o centro do universo, de uma certa forma, e que o mundo existe em função da sua percepção, e ela vai, pouco a pouco, entendendo que o universo tem uma objetividade própria e que independe da sua percepção. Daí a compreensão que ela tem de que, embora não seja visto, esse objeto ainda existe e, portanto, eu posso procurá-lo. Outro conceito essencial para se entender essa fase sensório-motor é o conceito de causalidade. Ou seja, o que é causalidade? Entender que os objetos do mundo, e a criança como um objeto nesse mundo, esses objetos interagem entre si e causam efeitos entre si. A tendência da criança até 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, é a tendência que se chama de mágica, ou seja, a tendência a pensar que o objeto se move dependendo das suas próprias ações, da criança, ou então dos seus desejos, né? Aliás, fato que inclusive Freud também tinha
tinha reparado, chamando de onipotência infantil, né? Então a criança imagina num primeiro momento que na verdade ela tem as rédeas do mundo e pouco a pouco ela vai entendendo que não, né? Existem leis de causalidade, ou seja, o universo tem leis, o universo tem algumas regras que são seguidas e essas regras evidentemente se aplicam à própria criança. Então, a construção da ideia de causalidade, a construção do objeto e também do tempo e também do espaço, que se dá nesses 2 anos de vida, digamos, faz com que a criança consiga, num primeiro momento, ter uma objetividade do universo. Essa objetividade depois será reconstruída no nível da linguagem. Mas o período sensor-motor é essencialmente construção do universo, construção do real, lidando com esse real apenas através das percepções e das ações. Uma das conquistas importantes por volta de 9 meses, aliás, na mesma época da construção do objeto permanente, é a diferenciação entre meios e fins. Então imagina a seguinte situação, você mostra uma bola para a criança, ela quer pegar essa bola, mas você coloca essa bola, digamos, atrás de um anteparo. Atrás de um anteparo, portanto ela não pode pegar esta bola diretamente. E veja que interessante. Essa criança que tem 5, 6 meses, ela sabe muito bem pegar uma almofada, digamos que um anteparo seja a almofada, e evidentemente pegar a bola, mas não lhe ocorre a seguinte sequência que qualquer um de nós faria e que ela fará quando tiver 9, 10 anos, 9, 10 meses, desculpe, né? É tirar a almofada da frente para pegar a bola que está atrás. Isso que se chama diferenciação entre meios e fins, ou seja, retirar a almofada é um meio, cujo fim é pegar a bola. Então veja bem, o que falta à criança de 5, 6 meses não é saber pegar a almofada, ela já sabe. Não é saber pegar a bola, ela já sabe, mas é, digamos, hierarquizar essas duas condutas, né? Ou seja, associar essas duas condutas, né? Por isso que eu falei o tempo todo que inteligência é organização. Na verdade, a conquista da criança, quando ela vai descobrir a possibilidade de meios e fins, vai ser justamente uma nova organização da inteligência. Como se ela dissesse, eu posso pegar isso para depois pegar aquilo. Não é a habilidade que faltava, era a compreensão de que uma ação pode servir de meio para outra, que então é fim. Então essa passagem, digamos que dá por volta de 9, 10 meses, uma passagem importante do desenvolvimento da inteligência. Outro exemplo agora ligado ao espaço, a configuração espacial, é, por exemplo, a criança perceber que um determinado objeto tem 3 dimensões. Exemplo, quando a criança é bem pequenininha, por volta de 2, 3 meses, ela sabe já reconhecer uma mamadeira, né? Ela está acostumada a uma mamadeira. Mas se você apresentar a mamadeira pelo avesso, ou seja, não o bico para cima e o fundo da mamadeira, ela não lhe ocorre, digamos, virar essa mamadeira. É como se ela não a reconhecesse. E já por volta de 1 ano de idade, você vai ver a criança que, embora ela veja a mamadeira apresentada a ela pelo avesso, ela reconhece a mamadeira e, né, com um gesto, ou seja, ela conseguiu situar o objeto agora dentro do espaço. Ou seja, né, ver que, dependendo da posição, o que está na frente pode estar atrás, o que está atrás pode estar na frente. Eu daria um último exemplo também importante do ponto de vista da causalidade, né, a qual já me referi um pouco, é justamente a ideia da mágica, né? Ou seja, às vezes a criança pequenininha no seu berço, lá com 3, 4 meses, ela mexe alguma coisa e por acaso, digamos, acende a luz. Totalmente por acaso. Então, ela tende a achar que foi a sua ação que fez com que a luz se acendesse, então ela vai repetir essa ação até, evidentemente, cansar, porque ela não dá isso, ou seja, a criança pequena tende a achar que são as suas ações que promovem, que causam, digamos, as transformações no universo. Pouco a pouco ela vai entender que não, esse universo é regido por leis objetivas e ela vai, digamos, situar-se objetivamente naquilo que realmente ela causa e aquilo que ela simplesmente não causa ou até é causada.